Estou aqui sentada na cama, ainda de vestido de formatura, e não consigo dormir. Minhas mãos estão tremendo enquanto digito isso. O que aconteceu hoje? Nem sei por onde começar. Venho acompanhando este fórum há meses, lendo as histórias de todo mundo sobre drama familiar, mas nunca pensei que estaria postando a minha própria. Minha vida inteira explodiu na frente de centenas de pessoas, e não sei se deveria me sentir orgulhosa ou apavorada. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Fico repassando tudo na cabeça, sem parar, me perguntando se fui longe demais. Mas, sinceramente, depois do que meus pais me fizeram passar durante 4 anos, acho que eles mereceram. Só preciso colocar isso pra fora antes de enlouquecer completamente. Ainda sinto o gosto amargo na boca de tudo o que aconteceu. Meu coração está disparado e eu não consigo parar de pensar no olhar deles quando viram aquelas imagens no telão. Foi como se o mundo deles tivesse desabado na hora. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. Não sei se foi certo, mas foi real. Crescendo, minha irmã e eu éramos tratadas como se fôssemos de planetas diferentes. Mesma casa, mesmos pais, mas regras completamente diferentes. Ela recebia o tratamento de princesa enquanto eu ficava com as sobras. Quando chegou a hora da faculdade, meu pai me olhou bem nos olhos e disse: "Só vou pagar a mensalidade dela. Ela mereceu. Você não." Essas palavras ainda fazem meu estômago revirar. Enquanto ela curtiu seus 4 anos sem se preocupar com nada, eu trabalhei em 3 empregos, vivi de miojo e estudei até meus olhos sangrarem. Conquistei o mesmo diploma que ela, mas fiz isso sozinha. O tempo todo sozinha. Carregando peso, que ninguém via. Dormindo 3 horas por noite, correndo entre trabalho e faculdade como uma maluca. Enquanto ela postava fotos em Paris, eu postava story lavando prato de madrugada. A diferença sempre foi gritante, mas ninguém da família parecia notar. Ou se notavam, fingiam que era normal, que era justo, que eu merecia menos por algum motivo que nunca entendi. Hoje era para ser o dia da nossa formatura, das 2. Mas o que rolou naquele palco, ninguém esperava, nem eu na real. Eu tinha um plano, sim, mas não imaginava que seria tão intenso. Não pensei que mexeria tanto comigo também. Quando acordei hoje de manhã, sabia que algo ia mudar, mas não tinha dimensão do tamanho da bomba que estava prestes a estourar. Meus pais chegaram sorridentes, tirando foto com minha irmã, me cumprimentando com aquele jeitinho formal de sempre. Como se eu fosse uma conhecida distante, não a filha deles. Minha mãe ainda teve coragem de falar do meu cabelo, dizendo que eu podia ter me arrumado melhor. Meu pai nem me olhou direito quando cheguei perto. Era como sempre foi. Eu ali, mas não realmente presente. Não realmente importante. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Nenhum deles imaginava que eu havia preparado algo especial para aquele dia. Algo que mudaria tudo para sempre. Chegamos no centro de convenções e a situação já começou estranha. Vi meus pais de longe, ao lado da minha irmã, rindo e tirando 1000 fotos com os parentes que vieram. Quando me aproximei, minha mãe me olhou de cima a baixo com aquela cara de desaprovação que eu conhecia bem. "Você podia ter arrumado o cabelo melhor", foi a primeira coisa que ela disse. Nem um parabéns, nem um que orgulho. Só crítica. Meu pai fingiu que não me viu chegando e continuou conversando com meu tio sobre futebol. Forcei um sorriso e cumprimentei todo mundo, mas por dentro estava fervendo. Era sempre assim. Eles faziam questão de me colocar em segundo plano, mesmo nos meus próprios momentos. Minha irmã estava radiante, obviamente. Vestido caro, cabelo no salão, maquiagem profissional. Tudo pago por eles, claro. Eu estava com o vestido que comprei, parcelado no cartão, e me maquiei sozinha no banheiro da faculdade. A diferença era gritante e todo mundo via, mas ninguém falava nada. Era como se fosse normal eu sempre estar um degrau abaixo. Enquanto esperávamos para entrar no salão, aconteceu algo que mudou meu dia completamente. Um dos coordenadores do curso veio até mim com uma prancheta na mão. "Você tem certeza de que quer que a homenagem entre no telão da cerimônia?" Ele perguntou baixinho, meio nervoso. Confirmei que sim, com firmeza. Ele só balançou a cabeça e foi embora.
mas ficou com uma cara estranha. Minha irmã, curiosa como sempre, perguntou do que se tratava. Respondi sorrindo. Preparei uma surpresinha para o final da cerimônia. Ela deu risada, achando que era alguma bobagem. Meus pais nem prestaram atenção na conversa. Estavam ocupados demais posando para foto com outros formandos. Se soubessem o que eu tinha preparado, provavelmente teriam me arrastado para casa na hora. Mas eles não sabiam de nada. Não tinham ideia do que estava guardado naquele pendrive que entreguei para o coordenador semanas atrás. Era meu momento. Finalmente, meu momento de falar a verdade que ninguém queria ouvir. Entramos no auditório e fomos sentar nas cadeiras reservadas para a família. Eu acabei na ponta da fileira, minha irmã no meio, meus pais entre nós dois. Era quase poético, pensando bem. Aquela posição resumia perfeitamente como sempre foi nossa dinâmica familiar. A cerimônia começou, e o reitor deu um discurso, bonito sobre superação, apoio familiar, conquistas compartilhadas. Minha mãe chorou durante a fala dele. Meu pai parecia orgulhoso, mas eu sabia que não era de mim. Quando chamaram os nomes para a entrega dos diplomas, presenciei mais uma vez a diferença de tratamento. Meu pai se levantou para aplaudir minha irmã, gritou o nome dela, fez escândalo. Quando chamaram meu nome, ele bateu palmas sem nem levantar da cadeira. Frio, mecânico, como se fosse obrigação. Caminhei até o palco com um nó na garganta, tentando não chorar. Mas lá no fundo eu sabia que eles ainda não tinham visto nada. O show estava só começando. A cerimônia estava chegando ao fim quando o momento que eu mais esperava finalmente chegou. O apresentador pegou o microfone e anunciou. E agora, uma mensagem especial preparada por uma das nossas formandas. As luzes do auditório se apagaram e todos os olhares se voltaram para o telão gigante na frente do palco. Minha irmã começou a rir baixinho, achando que era alguma brincadeira boba. Meus pais olharam para o telão com curiosidade, sem fazer ideia do que estava por vir. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a suar. Mesmo tendo planejado tudo isso, na hora bateu um nervosismo danado. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que não estava exagerando? Mas aí eu lembrei de todas as noites que chorei sozinha, de todos os não que ouvi, de todas as vezes que me senti invisível na minha própria família. A tela ficou branca por alguns segundos e então a primeira imagem apareceu. Era uma foto minha, aos 17 anos, chorando no quarto depois que meu pai disse que só pagaria a faculdade da minha irmã. O silêncio no auditório foi imediato e pesado. A sequência de imagens continuou e cada uma era como uma punhalada na ferida que eu carregava há anos. Foto minha lavando pratos num restaurante às 11 da noite, com a blusa da faculdade por baixo do avental. Depois, um print da minha conta bancária zerada, enquanto minha irmã postava stories em Paris. Uma selfie minha dormindo no ônibus, totalmente exausta, com o rosto encostado no vidro embaçado. Do lado, um story da minha irmã em algum restaurante, chique, brindando com as amigas. O contraste era brutal e proposital. Eu queria que todo mundo visse a diferença, que entendesse o que eu passei enquanto ela vivia como uma rainha. A tensão no auditório era palpável. Pessoas começaram a sussurrar. Algumas mães taparam a boca com as mãos. Meus pais estavam petrificados nas cadeiras, começando a entender que aquilo não era uma homenagem comum. Minha irmã parou de rir e me olhou com uma cara de choque total. "O que você fez?" Ela sussurrou, mas eu mantive os olhos fixos na tela. Ainda não tinha acabado. Foi então que minha própria voz ecoou pelo auditório inteiro. Calma, mas firme, carregada de uma dor que eu guardei por anos. Enquanto minha irmã viveu o sonho de toda estudante universitária, eu vivi a realidade, cruel de quem foi abandonada pela própria família. Trabalhei em 3 empregos simultâneos, dormi menos de 4 horas por noite durante 4 anos, comi arroz puro por semanas inteiras quando o dinheiro acabava. Mas hoje estou aqui, com o mesmo diploma que ela, conquistado com minhas próprias mãos. A voz continuou, firme e sem tremer.
Hoje quero que todos vejam quem realmente mereceu estar neste palco. Quem realmente lutou por este momento. O silêncio era ensurdecedor. Até as crianças pequenas pararam de fazer barulho. Senti o olhar de centenas de pessoas, mas não conseguia tirar os olhos do telão. Era minha hora de falar, depois de anos sendo silenciada. Era minha hora de mostrar a verdade que minha família sempre escondeu. E eu não ia parar por aí. O que veio depois foi a parte mais dolorosa, mas também a mais necessária. De repente, a voz do meu próprio pai ecoou pelo auditório inteiro. Era uma gravação que fiz escondida meses atrás, durante uma das nossas discussões sobre dinheiro. Você não tem perfil para isso. Ela merece a faculdade. Você, não. As palavras saíram claras e cruéis, sem qualquer filtro. Logo em seguida, a voz da minha mãe completou. Não adianta insistir. Sua irmã tem futuro brilhante pela frente. Você só sabe reclamar da vida. Cada palavra era como um tapa na cara de todo mundo que estava ouvindo. Vi algumas pessoas na plateia balançarem a cabeça, indignadas. Outras taparam o rosto com as mãos, claramente constrangidas. Meu pai ficou branco como papel. Minha mãe começou a tremer na cadeira. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés deles. A hipocrisia estava sendo exposta da forma mais pública possível. Não tinha como negar, não tinha como mentir ou distorcer. Era a voz deles mesmos, condenando a própria filha. O silêncio no auditório era tão pesado que dava para ouvir gente respirando. Minha irmã foi a primeira a quebrar o silêncio mortal que se instalou entre nós. Você gravou eles escondido? Ela sussurrou, me olhando como se eu tivesse cometido o pior crime do mundo. Você armou essa situação toda? Eu continuei olhando para frente, sem responder. Sentia o peso do olhar dela, mas não ia me rebaixar a dar explicações. Não depois de tudo que passei. Meu pai se levantou da cadeira como um raio, vermelho de raiva. Desliga essa porcaria agora! Ele gritou para o coordenador que estava lá na frente controlando a apresentação. Algumas pessoas na plateia se viraram para olhar para a gente. O coordenador apenas fez sinal de que não podia interromper. É parte oficial da cerimônia. Ela tem o direito! Ele respondeu pelo microfone, deixando meu pai ainda mais furioso. Minha mãe estava chorando, mas não de emoção ou orgulho. Era raiva pura, vergonha misturada com desespero. Eles sabiam que não tinha volta. A bomba havia explodido e todo mundo tinha visto os estilhaços. O vídeo ainda não tinha terminado. A parte final mostrou uma sequência de fotos minhas trabalhando. Eu no caixa do supermercado, limpando mesas no restaurante, estudando na biblioteca até tarde, dormindo sobre os livros. Em paralelo, stories da minha irmã. Viagens, festas, roupas caras, restaurantes sofisticados. Tudo bancado pelos nossos pais enquanto eu ralava para conseguir pagar um lanche na faculdade. A última imagem foi minha foto de formatura da escola, aos 17 anos, sorrindo inocente, sem saber o que me esperava. Ao lado, uma foto recente minha, exausta, com olheiras profundas, mas segurando meu diploma de conclusão de curso. A diferença era chocante. Dava para ver nos meus olhos tudo que eu tinha passado, toda a luta que tive que enfrentar sozinha. Quando o vídeo acabou e as luzes voltaram, algo que eu jamais esperava aconteceu. A plateia inteira começou a aplaudir, de pé. Professores, colegas, pais de outros alunos. Era uma ovação que parecia não ter fim. E eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O que aconteceu depois da ovação foi surreal. Pessoas começaram a se aproximar de mim ainda no auditório, mesmo com a cerimônia não tendo terminado, oficialmente. Uma professora do departamento veio até onde eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Você é o exemplo de superação que precisávamos mostrar para todos os nossos alunos, ela disse, apertando minha mão com força. Um senhor que eu não conhecia, provavelmente pai de algum formando, parou na minha frente e falou: Minha filha reclama quando tem que trabalhar meio período.
Você me fez repensar muita coisa. Eram elogios que eu nunca tinha recebido na vida. Reconhecimento que minha própria família jamais me deu. Enquanto isso, meus pais permaneciam sentados, petrificados, recebendo olhares de julgamento de todo mundo ao redor. Algumas pessoas até apontavam discretamente na direção deles, sussurrando comentários que claramente não eram positivos. Minha irmã tentava se esconder atrás do cabelo, mortificada de vergonha. Era como se os papéis tivessem se invertido, completamente em questão de minutos. Eu, que sempre fui a rejeitada, estava sendo celebrada. Eles, que sempre foram os pais exemplares, estavam sendo expostos como realmente eram. A cerimônia finalmente acabou e todo mundo começou a se levantar para sair. Eu estava sendo cumprimentada por pessoas que nem conhecia direito quando senti uma mão me puxando pelo braço com força. Era minha mãe, com uma cara de poucos amigos que eu conhecia muito bem. "Nós vamos conversar, agora", ela disse entre dentes, me arrastando em direção à saída. Meu pai vinha logo atrás, claramente fora de si. Minha irmã nos seguiu, ainda em estado de choque. Saímos do auditório e fomos parar no estacionamento, longe dos outros. Foi aí que a bronca começou de verdade. "Você nos humilhou na frente de centenas de pessoas", meu pai gritou, apontando o dedo na minha cara. "Você destruiu nossa reputação! Como você teve coragem de fazer uma coisa dessas?" Minha mãe tremia de raiva. "Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Nos expondo? Como se fôssemos monstros." Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Era o momento que eu havia imaginado 1000 vezes, mas viver aquilo de verdade era muito mais intenso. "Vocês destruíram minha autoestima durante 4 anos", respondi, surpreendentemente firme. "Só estou mostrando a verdade." Foi então que minha irmã resolveu se meter na conversa. "Você é uma ingrata sem noção", ela gritou, me empurrando. "Eles fizeram o melhor que puderam. Você que nunca soube valorizar." Aquilo foi a gota d'água. Todos os anos de raiva represada explodiram de uma vez. "O melhor que puderam?" Eu ri, mas era uma risada amarga. "Vocês compraram uma casa nova, com o dinheiro que era para ser da minha faculdade. Acham que eu não descobri?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar nada. Minha mãe ficou pálida. "É mentira", ela sussurrou, mas a voz saiu trêmula. "Eu tenho os comprovantes", continuei, tirando o celular do bolso. "Tenho prints das conversas de vocês no WhatsApp planejando a compra. Tenho os extratos bancários que consegui através de um conhecido que trabalha no banco. Vocês não só me negaram ajuda, como mentiram sobre o motivo." Mostrei as capturas de tela para eles. Meu pai tentou pegar meu celular, mas eu desviei. "Vocês me fizeram acreditar que não tinham dinheiro enquanto gastavam uma fortuna numa casa que nem precisavam." A verdade estava ali, incontestável, e eles sabiam que não tinha como negar. Depois que mostrei as provas, eles ficaram em silêncio total por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Meu pai tentou gaguejar alguma explicação, mas as palavras não saíam. Minha mãe começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Era desespero por ter sido descoberta. "Isso não muda nada." Meu pai finalmente conseguiu falar, mas a voz estava fraca. "Você continua sendo uma filha desrespeitosa." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mesmo pegos em flagrante, eles ainda tentavam me culpar. Minha irmã olhava para os prints no meu celular com cara de quem estava entendendo pela primeira vez a gravidade da situação. "Vocês realmente fizeram isso?" ela perguntou, olhando para os nossos pais. "Vocês mentiram para ela?" Por um momento pensei que finalmente ela ia tomar meu lado, mas estava enganada. "Mesmo assim", ela disse me encarando, "você não tinha direito de nos expor desse jeito. Era uma questão de família." Naquele momento entendi que nunca ia ter o apoio dela. Éramos irmãs de sangue, mas nunca fomos uma família de verdade. A partir daquela conversa, tudo mudou definitivamente.
Meus pais simplesmente deram as costas e foram embora, sem falar mais nada. Nem um pedido de desculpas, nem uma tentativa de conversa civilizada. Minha irmã o seguiu, mas antes de ir embora me olhou com uma mistura de raiva e decepção. "Espero que tenha valido a pena", ela disse. E foi a última coisa que ouvi dela naquele dia. Fiquei sozinha no estacionamento, ainda de beca, assistindo o carro dele sumir na esquina. Por um momento bateu uma tristeza profunda. Mesmo sabendo que estava certa, mesmo tendo provado que eles me prejudicaram de propósito, ver minha família me abandonando daquele jeito doeu muito. Mas ao mesmo tempo senti um alívio estranho. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Não precisava mais fingir que tudo estava bem, não precisava mais aceitar migalhas de afeto. A verdade tinha sido dita e agora eu podia seguir em frente. 2 colegas da faculdade vieram até mim. "Você não está sozinha", um deles disse. "Todo mundo viu quem você realmente é hoje." Ainda no estacionamento, uma mulher elegante se aproximou de mim. Ela se apresentou como representante de uma ONG que oferece apoio a estudantes de baixa renda. "Você gostaria de contar sua história oficialmente?" Ela perguntou, entregando um cartão. "Podemos ajudar com bolsas de estudo para pós-graduação e também usar seu relato para conscientizar outras famílias." Eu quase não consegui responder de tanta emoção. "Tem certeza?" Foi tudo que consegui perguntar. "Absoluta", ela respondeu sorrindo. "Sua história pode inspirar muitos jovens que passam pela mesma situação." Peguei o cartão com as mãos tremendo. Pela primeira vez na vida, alguém estava me oferecendo uma oportunidade real de crescer, de estudar mais, de ter um futuro melhor. E não era por pena ou obrigação. Era porque reconheciam meu valor, meu esforço, minha capacidade. Marcamos uma reunião para a semana seguinte. Quando ela foi embora, fiquei ali parada por mais alguns minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido em poucas horas. Minha vida tinha mudado completamente. Cheguei em casa, já era noite. A chave ainda funcionava, o que me surpreendeu um pouco. Pensei que talvez eles tivessem trocado a fechadura numa atitude dramática. A casa estava vazia e silenciosa. Subi para o meu quarto e tirei a beca com cuidado, dobrando ela carinhosamente. Aquele tecido representava tudo que eu tinha conquistado sozinha. Liguei o celular e vi uma enxurrada de mensagens. Amigos da faculdade, professores, colegas de trabalho, até gente que eu mal conhecia tinha me mandado mensagem parabenizando pela coragem. Algumas mensagens eram de desconhecidos que tinham conseguido meu número através de amigos em comum. "Você me inspirou", dizia uma. "Obrigada por mostrar que é possível vencer sozinha", dizia outra. Li cada mensagem com o coração aquecido. Finalmente pessoas estavam vendo meu valor. Mas da minha família? Nenhuma mensagem, nem mesmo um ponto de interrogação. Só silêncio total. E pela primeira vez na vida, esse silêncio não me machucou. Era libertador. Os próximos dias foram uma montanha-russa emocional. O vídeo da formatura começou a circular nas redes sociais e viralizou de uma forma que eu jamais imaginei. Pessoas compartilhavam com comentários de apoio. Outros criticavam, dizendo que eu tinha exagerado ao expor minha família publicamente. Li tudo, desde os elogios até as críticas mais pesadas. Algumas mensagens eram cruéis, chamando-me de interesseira e oportunista. Outras eram carinhosas, de pessoas que passaram por situações parecidas. Uma mãe me escreveu uma carta longa, contando como mudou a forma de tratar os filhos depois de ver meu vídeo. Um pai pediu desculpas em nome de todos os pais que fazem diferença entre os filhos. Eram histórias que me tocavam profundamente e me faziam sentir que, apesar de tudo, tinha feito a coisa certa. A ONG entrou em contato comigo novamente, dessa vez com uma proposta ainda melhor. Queriam que eu fosse porta-voz de uma campanha nacional sobre igualdade familiar. O salário seria suficiente para eu me sustentar enquanto fazia a pós-graduação com bolsa integral que eles conseguiram para MEM. Minha família continuava em silêncio absoluto. Nenhum contato, nenhuma tentativa de conversa.
Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. No começo, isso me deixava triste, mas com o passar dos dias, fui percebendo que estava bem melhor, assim. Não tinha mais ninguém me diminuindo, me fazendo sentir incapaz ou inferior. Pela primeira vez, conseguia tomar decisões sem medo de julgamento, sem medo de decepcionar alguém. Mudei para o apartamento que a ONG ofereceu como parte do trabalho. Era pequeno, mas era meu. Cada móvel, cada objeto ali foi escolhido por mim. Decorei as paredes com fotos das minhas conquistas. Diploma da faculdade, certificados dos cursos que fiz, foto do meu primeiro salário. Na parede principal, coloquei uma foto minha no dia da formatura, logo depois do vídeo, rodeada de pessoas que me aplaudiam. Ao lado, escrevi uma frase que me acompanha até hoje. Eu sempre mereci, mesmo quando ninguém acreditou. Era meu, lembrete diário de que meu valor não dependia da aprovação de ninguém. Algumas semanas depois, recebo uma ligação inesperada. Era minha irmã. Meu coração disparou quando vi o nome dela na tela. Atendi meio receosa, sem saber o que esperar. Oi, ela disse com a voz estranha. Posso conversar com você? Marcamos de nos encontrar num café neutro, longe da nossa região. Quando cheguei, ela já estava lá, parecendo menor, mais frágil do que eu lembrava. Nos cumprimentamos constrangidas e ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu vim pedir desculpas. Ela finalmente falou, mexendo nervosamente na xícara. Demorei para entender, mas você estava certa. Contou que nos últimos dias tinha tido várias conversas tensas com nossos pais, que tinha questionado muitas atitudes deles em relação a mim ao longo dos anos. Eles ficaram furiosos quando comecei a fazer perguntas, ela disse. Aí eu percebi que se eles ficaram assim só por eu questionar, imagino como deve ter sido para você viver isso na pele. Era a primeira vez que alguém da minha família reconhecia que eu tinha sofrido injustiças. A primeira vez que alguém validava minha dor. Mas a conversa não foi só flores. Ela também desabafou sobre como se sentiu exposta no vídeo. Como foi constrangedor para ela ter que lidar com perguntas dos amigos e conhecidos. Eu entendo sua raiva, ela disse. Mas ainda acho que você podia ter resolvido isso de outra forma. Expliquei para ela que já tinha tentado resolver em família várias vezes, que já tinha pedido ajuda, que já tinha chorado e implorado por um tratamento mais justo. Vocês nunca me ouviram de verdade, falei. A única linguagem que vocês entenderam foi essa. Ela ficou pensativa por um tempo. E agora? Perguntou. Como fica nossa relação? Fui honesta com ela. Disse que queria reconstruir nossa amizade, mas que precisava de tempo e de mudanças reais da parte dela. Que não ia mais aceitar ser tratada como segunda opção ou como a irmã problemática. Se você quer uma relação comigo, vai ter que me aceitar como eu sou. Alguém que não aceita mais migalhas. Ela concordou meio hesitante, mas concordou. Saímos do café sem grandes promessas, mas com uma possibilidade de recomeço. Era mais do que eu tinha há meses. Meses se passaram, e minha vida tomou uma direção que eu jamais imaginei. O trabalho na ONG estava me realizando de uma forma incrível. Ajudar outros jovens que passavam por situações parecidas com a minha me dava um propósito que nunca tinha sentido antes. Recebia mensagens diárias de estudantes que se inspiraram na minha história para lutar pelos próprios direitos. Uma menina de 16 anos me escreveu contando que usou meu relato para confrontar os pais sobre a diferença de tratamento entre ela e o irmão. Um rapaz de 20 anos conseguiu bolsa de estudos depois de assistir uma palestra que dei sobre superação. Essas histórias me enchiam de energia e me confirmavam que todo o sofrimento tinha valido a pena. Não só para mim, mas para outras pessoas também. Estava cursando a pós-graduação em Psicologia Social, área que escolhi justamente por querer entender melhor as dinâmicas familiares e ajudar outras famílias a não cometerem os mesmos erros que a minha cometeu. As notas eram excelentes, e os professores sempre elogiavam minha dedicação.
Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo por mim mesma, para os meus sonhos, sem carregar o peso das expectativas alheias. Minha relação com minha irmã estava melhorando aos poucos. Nos falávamos pelo WhatsApp quase todo dia e nos encontrávamos uma vez por mês. Ela estava fazendo terapia e me contava sobre as descobertas que fazia sobre nossa dinâmica familiar. Eu sempre soube que você era tratada diferente, ela admitiu, numa dessas conversas, mas achava que era normal, que era assim que funcionava. Estava aprendendo a me ver como pessoa, não como a irmã rebelde que sempre causava problemas. Nossos pais, por outro lado, continuavam irredutíveis. Minha irmã tentou algumas vezes servir de ponte entre nós, mas eles se recusavam até mesmo a ouvir meu nome. Eles falam que você morreu para eles, ela me contou magoada. Que depois, da humilhação que passou eles, não tem volta. No começo, essas palavras me doíam muito. Mas com o tempo fui percebendo que essa reação deles só confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Pessoas que realmente me amam não me descartariam por ter contado a verdade. O amor deles sempre foi condicional, e agora eu podia ver isso com clareza. Um dia recebo uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de um advogado que dizia representar meus pais. Meu sangue gelou na hora. Eles querem processar você por calúnia e difamação, ele disse, formal e frio. O vídeo causou danos à reputação deles na comunidade. Desliguei o telefone tremendo. Nunca imaginei que eles iriam tão longe. Procurei imediatamente um advogado através da ONG. Ele analisou todo o material que eu tinha. As gravações, os prints, os extratos bancários. Você não tem nada com que se preocupar, ele me tranquilizou. Tudo que você mostrou é verdade e você tem provas. Eles não têm base legal nenhuma para esse processo. Mesmo assim, passar por isso foi desgastante emocionalmente. Ver que meus próprios pais preferiam me levar aos tribunais a admitir os erros deles me machucou profundamente. Minha irmã ficou revoltada quando soube. Isso é ridículo, ela disse. Eles estão indo longe demais. Foi ela quem conseguiu convencê-los a desistir do processo, ameaçando cortar relações com eles se continuassem com aquela perseguição. Demorou algumas semanas, mas o advogado deles entrou em contato, dizendo que não dariam seguimento à ação. Esse episódio me fez perceber que eu precisava criar limites ainda mais rígidos. Não podia viver com medo de represálias toda vez que defendesse meus direitos. Comecei a fazer terapia também, coisa que nunca tinha considerado antes. Na primeira sessão, a psicóloga me fez uma pergunta que me marcou profundamente. Quando foi a última vez que você se sentiu amada incondicionalmente pela sua família? Fiquei em silêncio por vários minutos, vasculhando as memórias, e não consegui encontrar uma resposta. Era assustador perceber que nunca, nem na infância, eu me senti realmente aceita e amada pelo que eu era. O amor dele sempre veio acompanhado de condições, de expectativas, de comparações. Seu trabalho agora é aprender a se amar incondicionalmente, ela disse, a se dar o amor que eles nunca conseguiram te dar. Foi um processo doloroso, mas libertador. Aos poucos fui me conectando comigo mesma, descobrindo quem eu era sem a pressão das expectativas familiares. Pela primeira vez na vida, estava gostando da pessoa que via no espelho. O primeiro aniversário depois de tudo acontecer foi um marco para mim. Fez 23 anos sem receber uma ligação sequer dos meus pais. Minha irmã veio me visitar e trouxe um bolo que ela mesma fez. Desculpa por todos os aniversários que não celebramos você direito, ela disse com os olhos marejados. Passamos a tarde conversando sobre memórias da infância, mas agora com um olhar mais crítico sobre as coisas que vivemos. Lembro quando você ganhou aquela medalha na escola de redação, ela disse. Nossos pais mal comentaram, mas quando eu tirei nota boa numa prova qualquer, fizeram festa. Era doloroso revisitar essas lembranças, mas também necessário. Ela estava finalmente enxergando os padrões que eu sempre tentei mostrar.
À noite, alguns amigos da faculdade e do trabalho vieram me visitar. Fizemos uma festa pequena, mas alegre no meu apartamento. Olhando ao redor, vendo pessoas que genuinamente se importavam comigo, que celebravam minhas conquistas, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Essa era minha família escolhida. Essas eram as pessoas que realmente importavam. Profissionalmente, as coisas continuavam indo muito bem. Fui promovida na ONG e agora coordenava um projeto nacional de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade familiar. Viajava pelo país dando palestras, conhecendo realidades diferentes, ajudando a implementar políticas públicas de apoio estudantil. Minha história pessoal se tornou uma ferramenta de trabalho poderosa. Quando eu contava o que passei, outros jovens se sentiam à vontade para compartilhar suas próprias experiências. Era incrível ver como uma experiência tão dolorosa se transformou em algo que podia ajudar outras pessoas. Recebi um convite para escrever um livro sobre minha experiência. A editora acreditava que minha história poderia inspirar muitos jovens que passam por situações similares. Aceitei o desafio. Escrever sobre tudo que vivi foi terapêutico e doloroso ao mesmo tempo. Mas saber que aquelas palavras poderiam ajudar alguém em algum lugar do mundo me dava forças para continuar. O livro seria lançado no ano seguinte, coincidindo com o segundo aniversário da minha formatura. 2 anos depois da formatura, recebo uma mensagem inesperada no Instagram. Era de uma prima distante que eu mal conhecia. Vi seu vídeo e queria te contar uma coisa sobre seus pais que talvez você não saiba. Marcamos uma videochamada e o que ela me contou me deixou em choque. Aparentemente, meus pais sempre tiveram problemas com ciúmes em relação às conquistas dos outros. Seu pai ficou furioso quando soube que você tinha tirado notas melhores que sua irmã no ensino médio, ela disse. Ele falava que você estava se achando superior. Contou também que eles sempre fizeram comentários maldosos sobre mim nas reuniões familiares que eu não participava. Diziam que você era problemática, que não tinha gratidão, que dava muito trabalho. Era perturbador descobrir que o tratamento injusto não era apenas negligência, mas algo deliberado. Eles conscientemente tentaram me diminuir porque meus sucessos os incomodavam. Essa revelação me deixou confusa por dias. Por um lado, me dava uma explicação para comportamentos que nunca entendi. Por outro, machucava saber que a sabotagem foi intencional. Conversei sobre isso com minha terapeuta, que me ajudou a processar essas informações. Algumas pessoas não conseguem lidar com o sucesso dos outros, mesmo quando são da própria família, ela explicou. Isso diz muito mais sobre eles do que sobre você. Foi um alívio entender que nada do que eu poderia ter feito diferente teria mudado a atitude deles. O problema nunca foi comigo. Era com a incapacidade deles de celebrar conquistas que não fossem exclusivamente deles ou da filha favorita. Essa compreensão me trouxe uma paz final em relação à situação familiar. Parei de me perguntar, e se, e por quê? Simplesmente, aceitei que algumas pessoas, infelizmente até mesmo pais, não conseguem amar de forma saudável. Minha jornada de cura estava quase completa. Já não sentia raiva nem mágoa. Apenas uma tristeza distante pelo que poderia ter sido, e uma gratidão imensa pelo que se tornou. Minha vida estava muito melhor sem a toxicidade deles, e isso não era mais uma fonte de culpa para mim. O lançamento do meu livro foi um sucesso além das minhas expectativas. A sessão de autógrafos estava lotada, com fila na rua. Pessoas, de todas as idades, vinham me contar suas próprias histórias de superação familiar. Uma senhora de 60 anos me disse que o livro a ajudou a entender por que sempre se sentiu inferior ao irmão. Um adolescente de 16 anos me agradeceu por ter lhe dado coragem de conversar com os pais sobre tratamento desigual. Mas o momento mais emocionante foi quando vi minha irmã na fila. Ela tinha dirigido 3 horas para estar ali. Estou muito orgulhosa de você, ela disse quando chegou sua vez. E desculpa por ter demorado tanto para enxergar quem você sempre foi. Nós duas choramos ali mesmo, na frente de todo mundo. Era a reconciliação que eu sempre quis, mas que nunca forcei.
Ela tinha chegado até esse ponto por conta própria, através do próprio crescimento. Compramos 5 livros para dar de presente para as pessoas que precisam. Ela disse sorrindo. Era a irmã que eu sempre quis ter, finalmente aparecendo. A mídia repercutiu bastante o lançamento. Fui convidada para alguns programas de TV, podcasts, entrevistas de revista. Em todas elas, a pergunta que mais aparecia era: você se arrepende de ter exposto sua família daquela forma? Minha resposta era sempre a mesma. Me arrependo de ter demorado tanto para falar a verdade. Expliquei que não foi uma vingança, mas uma necessidade de quebrar um ciclo de silêncio que me estava destruindo. Que minha intenção nunca foi magoar, mas sim libertar. Algumas pessoas criticavam, dizendo que problemas familiares devem ser resolvidos em casa. Outras me apoiavam, reconhecendo que às vezes a exposição é a única forma de conseguir justiça. Aprendi a lidar com as críticas sem me abalar. Sabia que minha decisão tinha sido certa porque os frutos estavam aparecendo. Eu estava feliz, realizada, ajudando outras pessoas, e isso era o que importava. O programa de TV que mais me marcou foi um especial sobre dinâmicas familiares tóxicas. Compartilhei o estúdio com outros especialistas e pessoas que passaram por situações similares. Foi reconfortante ver que não estava sozinha nessa luta. 3 anos depois da formatura, aconteceu algo que eu jamais imaginei. Minha mãe me procurou. Não diretamente. Ela pediu para minha irmã marcar um encontro. Fiquei dias pensando se deveria aceitar ou não. Minha terapeuta disse que a decisão era inteiramente minha, mas que eu já estava forte o suficiente para lidar com qualquer resultado. Aceitei encontrar com ela, mas com algumas condições. Seria em local público, minha irmã estaria presente e eu poderia ir embora a qualquer momento. Nos encontramos numa cafeteria que ficava meio caminho entre nossas casas. Quando a vi, fiquei chocada. Ela estava mais magra, com mais cabelos brancos, parecendo ter envelhecido muito nesses anos. Obrigada por aceitar me ver. Ela disse com a voz trêmula. Ficamos uns minutos em silêncio constrangedor. Eu li seu livro, ela finalmente falou. E fiquei pensando muito sobre as coisas que você escreveu. Não sabia o que esperar. Será que finalmente viria um pedido de desculpas? Ou seria mais uma tentativa de justificar o injustificável? O que ela disse me surpreendeu. Você estava certa sobre muitas coisas, admitiu, mexendo nervosamente na xícara. Eu e seu pai realmente tratamos vocês de forma diferente. Era a primeira vez que ouvia um reconhecimento direto da parte dela. Não foi por maldade, ela continuou. Sua irmã era mais fácil de lidar, mais parecida conosco. Você sempre foi mais independente, mais questionadora. A gente não sabia como lidar com isso. Expliquei para ela que eu não queria ser difícil, só queria ser amada do jeito que eu era. Eu sei, ela disse, com os olhos marejados. E sinto muito por ter falhado com você. Não era o pedido de desculpas completo que eu sempre sonhei, mas era um começo. E seu pai? Perguntei. Ele sente o mesmo? Ela balançou a cabeça tristemente. Ele ainda está muito orgulhoso para admitir qualquer erro. Mas eu sei que ele te ama do jeito dele. Conversamos por quase 2 horas. Não resolvemos tudo, mas pela primeira vez em anos tivemos uma conversa honesta sobre nossa relação. Saí de lá sem grandes expectativas, mas com uma pequena esperança de que talvez não fosse tarde demais para reconstruir alguma coisa. Hoje completam 4 anos desde aquela formatura que mudou minha vida. Estou sentada no meu escritório. Sopa? Sim, agora tenho meu próprio escritório, revisando o discurso que vou dar numa conferência internacional sobre direitos dos jovens. Minha agenda está cheia. Palestras, consultorias, reuniões com políticos sobre políticas públicas educacionais. Meu trabalho se expandiu muito além do que eu imaginava. A ONG cresceu e eu me tornei diretora executiva. Temos escritórios em 5 estados e já ajudamos mais de 1.000 jovens a conseguir bolsas de estudo. Minha irmã trabalha comigo agora, coordenando o setor de comunicação.
Nossa relação se tornou uma das coisas mais preciosas da minha vida. Ela não só se tornou minha aliada, como também minha melhor amiga. Conversamos todos os dias, viajamos juntas, compartilhamos sonhos e planos. É a família que eu sempre quis ter. Minha mãe e eu nos falamos de vez em quando. Não é uma relação próxima, mas é respeitosa. Ela acompanha meu trabalho pelas redes sociais e às vezes comenta as postagens. Pequenos gestos que significam muito depois de tanto tempo de silêncio. Meu pai continua irredutível. Segundo minha irmã, ele até sente orgulho das minhas conquistas, mas jamais admitiria isso em voz alta. Ele guarda recortes das suas entrevistas. Ela me contou semana passada. Mas nega quando a mãe pergunta sobre você. É triste, mas aprendi a aceitar que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Tenho uma vida plena sem a aprovação dele. Namoro um psicólogo que conheci numa conferência sobre saúde mental. Ele entende minha história e me ama, exatamente como eu sou. Estamos planejando nos casar no ano que vem. Será uma cerimônia pequena, só com as pessoas que realmente importam. Às vezes me pergunto como seria a minha vida se eu não tivesse tido coragem naquele dia da formatura. Provavelmente ainda estaria tentando conquistar migalhas de amor, me diminuindo para caber nas expectativas alheias. Aquele vídeo me libertou de uma prisão que eu nem sabia que estava vivendo. Me deu a vida que eu sempre mereci ter. E por isso, mesmo com toda a dor que veio depois, não me arrependo de nada. Foi o melhor presente que eu já me dei. Enquanto terminava de escrever este relato, recebi uma mensagem que me emocionou profundamente. Era de uma jovem de 18 anos, de uma cidade pequena do interior, me agradecendo por ter compartilhado minha história. Seus pais também fazem diferença entre você e seus irmãos? Eu perguntei. Faziam, ela respondeu. Mas depois que mostrei seu vídeo para eles, tudo mudou. Meu pai chorou e pediu desculpas. Agora eles estão pagando minha faculdade também. Histórias como essa chegam até mim quase todo dia. São elas que me confirmam que toda a dor valeu a pena. Que transformar trauma em propósito foi a melhor decisão que já tomei na vida. Nem todas as famílias conseguem se curar, como a minha, mas algumas sim. E isso já faz toda a diferença. Minha mesa está cheia de cartas de agradecimento, fotos de formaturas de jovens que ajudei, convites para palestras ao redor do mundo. Na parede do escritório, tenho emoldurada a foto da minha formatura. Não a oficial, mas uma que minha irmã tirou no final do dia, quando eu estava exausta, mas vitoriosa. Ao lado, uma frase que escrevi e que se tornou o lema da minha vida. Algumas batalhas são tão importantes que vale a pena lutar sozinha por elas. Hoje sei que mereço ser amada, respeitada e valorizada. Não porque alguém me disse isso, mas porque aprendi a ver meu próprio valor. A menina que chorava sozinha no quarto se transformou numa mulher que dedica a vida a garantir que outros jovens não passem pelo que eu passei. Ou se passarem, que saibam que não estão sozinhos. Que existe saída, existe futuro, existe vida além da rejeição familiar. Às vezes ainda dói pensar no que poderia ter sido se meus pais tivessem me amado de forma equilibrada desde o início, mas essa dor não me paralisa mais. Ela me impulsiona a construir um mundo onde menos jovens tenham que escolher entre silêncio e liberdade. Onde contar a verdade não seja visto como traição, mas como coragem. Minha história não teve o final feliz dos contos de fada, com toda a família reunida pedindo perdão. Mas teve algo melhor. Me deu a liberdade de escrever meu próprio final. E esse final está sendo muito melhor do que qualquer reconciliação forçada poderia ser.